Isso. É um Organiza a pensamento, área. é um pensamento. E se o Batman viesse, se um Batman só, ele mataria todo mundo. É, é umas coisas ideais, assim, como se a pobreza fosse uma Um chaga. inimigo. Um Uma, inimigo. é como antigamente os leprosários, né? É pobre, então vamos botar num lugar separado, né? É o tipo de. É uma doença social, né? É uma estrutura social que, vamos dizer assim, se desloca no tempo, se nós olhar historicamente, sempre foi assim, né? E antigamente era mais resolvido no sentido assim de escravidão. Então, se tu não tem condições e tu não é cidadão, tu só pode ser empregado ou escravo. Hoje, então, a escravidão desapareceu e ficou o pobre. Então, o pobre é menos do que o rico, né? Então, a segregação é instantânea, né? E se o outro que tem mais tem o poder, a segregação aumenta, né? E a Uhum. exclusão também aumenta, né? Esse é um problema social de nível altíssimo hoje, né? É debatido o tempo todo como haver uma distribuição maior da riqueza, que jeito, como fazer isso, e por aí vai, né? É que a classe média, né? Esse é o problema. Essa classe terrível. O sonho da classe média é chegar a ser rico, né? Eles É acham que que o são. ponto é esse, voltando para a pessoa. Qualquer um de nós quer se defender tendo, naquele lugar que ele está, querendo ter o máximo possível de Uhum. poder e automaticamente de dinheiro. Então, eu começo a fazer uma segregação constante para me proteger. Claro. Até esses levantamentos, né, assim, que a colocação assim nos Estados Unidos é que os municípios têm autonomia e os estados têm autonomia, depois se juntaram. Aqui nós não temos autonomia nenhuma, é o centro que manda e todo mundo é igualitário. Então tem pessoas que dizem assim, até o bairro devia ser autônomo, porque aí todo mundo daquele bairro cuidaria melhor de si mesmo e traria para si uma série de coisas em função de reivindicações Sim. democráticas entre vizinhos. Bairros, até tem um que levanta a hipótese de uma quadra. Cada quadra ser diferenciada, ter uma espécie de síndico e dono Sim. que controlam. Então tu vê que as soluções sociais para isso são as mais variadas e o que a gente vê é que com o egoísmo e com a vontade de eu ter mais do que tu e, portanto, me segregar de ti ou te segregar de mim, o nosso egoísmo e a nossa vontade de ganhar e ficar é sempre maior do que uma espécie de abertura social, né? Uhum. Olha, tem uma amiga que está me dizendo o seguinte: Bia, tem teleentrega, nem precisa sair de casa. Olha, ela está falando de maconha. Sim, maconha, tem cocaína, o que tu quiser, as anfetaminas. Nem Tem precisa gente, sair de tem casa. gente que Sim, e daí a gente fica brincando de casinha, dizendo que é proibido. E aí vai lá na favela, mata os negrinhos pobres que estão lá vendendo maconha, porque nós somos contra. E aí no nosso bairro tem teleentrega. Isso é que é. Quando é que a gente vai olhar isso de frente, né? tudo que é arriscado, para valer a pena, tem que vender muito. Claro. Então, a droga é uma coisa arriscada que rende muito. Então, vale a pena o risco. Muito bem. Olha, temos uma pergunta aqui para o Dr. Maia. Doutor Maia, meu esposo se transforma, fica estúpido quando está com a mãe. A família fala um com o outro se xingando o tempo todo. Aí deu para ver por que ele é assim, só que não aceita tratamento.
sempre que ele está com a mãe. Sim, provavelmente ele também é meio grosseirão, mas não tanto. Quando está com a mãe, ele se transforma. E quando está a família toda, fala se xingando. Uma dinâmica familiar que tem essa negatividade, né? E ela levanta a hipótese assim, de que se ela depois toca nesse ponto e diz, olha, eu vejo que quando tu está com a mãe, tu fica onipotente, poderoso, dono da verdade, ele reage contra, dizendo que não. Aí então rebate a crítica. É que esses aí são os chamados pontos cegos, em que há influências poderosas de pessoas da família que, quando eu estou perto, eu me sinto empoderado. E provavelmente, se a gente for examinar a relação dele com a mãe, do passado até o momento, essa figura dá para ele algo poderoso, assim, porque tem filhos em que a mãe simplesmente acha que é uma realização pessoal maravilhosa dela e que ele representa tudo de bom que ela construiu ou fez. Isso aí é uma coisa que é meio inconsciente dos dois. Então, provavelmente, quando ele está perto da mãe, ele sente esse poder que ele pode exercitar sendo mais onipotente e diretivo. Olha, aí nós entramos de novo naquilo que nós falamos há pouco. Se eu estou num lugar em que eu me sinto mais onipotente, mais poderoso, mais capaz, por que eu não vou aproveitar esse poder dessa forma que, na realidade, ali familiarmente é um prejuízo para todos, principalmente para a mulher dele, que não gosta desse tipo de coisa. Mas eu ganho, nesse momento, um poder que, quando eu saio dele, eu me sinto mais vazio e sem sentido. Então a Como mãe então sair disso, né? A mãe, nesse caso, está sendo uma péssima companhia para o filho. Mas, entre aspas, ótima companhia para o filho, porque o filho pode, nesse momento, exercitar esse poder de ser mais macho do que ele normalmente é. Então, tu vê que, de novo, nós Eu já estamos vi no uma paradoxo. bichinha precisando da mãe. Eu preciso dela para ser mais Para onipotente. ser mais hominho. Mais homem, pois a minha mãe me vê. A gente olhando assim para a criança pequena e uma mãe, né, um guri, olha assim o orgulho, né? Sim. Até se diz assim numa linha mais psicológica de profundidade. O que? Eu sou mulher, olha aí o que eu produzi, até falo tem. Esse guri é o meu falo, o meu poder. Está feito, né? Ela Sim. passa isso para ele e ele sente e depois exerce. Olha o que diz aqui uma outra amiga. Ela diz assim, Bea, o Dr. Maia falando, lembrei dos meus 3 netos. Tenho 3 netos. Uma neta mais velha e 2 netos mais jovens. A minha neta se transforma quando está perto da mãe. Quando estamos só nós duas, é uma menina querida, amiga, gosta de ajudar a fazer as coisas da casa, mas quando a mãe chega, ela vira um demônio. O outro mais novo é igual. O do meio, não. Ele é o mesmo com ou sem a mãe. Muito querido, bem quieto, sempre com o celular na mão. Não participa de nada. Mas os 2, a mais velha e o mais novo, Bea, é impressionante, como tu diz. São outras pessoas quando a mãe está perto. Isso é comum, Isso. Dr. Maia? Claro, é um empoderamento que eu ganho ao estar próximo de alguém muito importante para mim. É como se eu sugasse a energia de poder do outro e aí exerço. Isso é inconsciente, não adianta falar, porque se tu fala, tu bate na couraça narcísica e a pessoa reage contra, blindando, né? Porque, inclusive, é como se tu tivesse, vamos dizer, usando a metáfora assim, tá? Tu tomou 2 copos de vinho. Não pode.
mas tu não imagina como eu me sinto bem com 2 copos de vinho. Eu jamais vou deixar de tomar 2 copos de vinho, porque a minha felicidade, o meu bem-estar ao beber é tão grande que se tu me proibir, eu vou ficar deprimido. Então, ali é bem claro, entendível que é o vinho. Só que nenhuma relação é um ganho de poder absolutamente inconsciente. Claro que a avó pode ver, porque ela vê essa diferença, mas não adianta ela ver, ela não consegue manipular nem passar para a menina nem para o menino, que eles ganham poder com a mãe. Eles estão cheios de poder. E quem quiser tirar meu poder é meu inimigo, né? E o poder pode ser agressivo com a mãe. Também. E, aliás, esse é um dos poderes de mais força possível. Eu ganho poder te tirando o poder e te agredindo. Porque tem mãe que sofre, né? Mas Deus o livre. São casos assim de vinganças secretas em função de coisas traumáticas que a gente, examinando em detalhe, vai descobrindo que eu estou agora usando o meu poder para me vingar daquilo que eu penso que tu fez de mal para mim. Que horror, né? Mas é por isso que é tão complexa essas coisas ligadas ao subjetivo, às Não tem zonas como não fazer inconscientes. É obrigada a fazer uma avaliação mesmo, né? Se tu, vamos dizer assim, onde é que vai acontecer a avaliação? Sempre que começar a passar os limites, né? Então, aí, como aquela primeira pergunta, ela diz assim, mas ele não admite tratamento. Agora mesmo foram 2 filhas de uma determinada pessoa conversar comigo, que o pai é um intelectual, tem 3 livros publicados, e eles acham que ele está com 72, 73 anos, que ele é um cara assim que está brincando muito com a sexualidade, com coisas ligadas ao sexo. Igual o Silvio Santos. E recentemente um processo contra ele de abuso porque uma menina vizinha disse que ele deu um beijo nela. Aí então as filhas foram lá conversar comigo que ele não queria se tratar, porque ele diz assim, o que um psiquiatra, uma psiquiatra, uma terapeuta vai dizer o que eu não sei? Porque é um intelectual, né? Sim. Mas por que existe um processo de abuso? Então, o advogado é que disse, olha, para mim atenuar esse processo, eu preciso que tu te trate. Aí ele acendeu, mas aí diz assim, mas então me leve uma pessoa que tenha o meu nível. Olha só. Aí né? elas procuraram primeiro Mas uma psicóloga, agora. depois. Aí daqui a pouco chegaram em mim, né? Uhum. Mas eu não vi ele ainda. Mas aí elas me dizendo, ele foi em 2 psicólogas, aí chegou em casa e disse assim, vem cá, mas essas meninas aí que vocês Essas mandaram, pirralhas. eu posso ser professor delas. Essas pirralhas, né? Agora, E não quero uma mulher. Olha aí, machista. machista ainda por cima. Bom, dependendo da geração, não tem como, é quase um cacoete, né? Não, aí não é possível. Né? É quase dependendo da geração, a nossa geração é quase que um cacoete. Todo mundo é machista. Mas, doutor Maia, eu agora, o senhor falando assim, eu me lembrei do Silvio Santos. O Silvio Santos agora, nos últimos 10 anos, ele virou um velho tarado. Ele é uma pessoa, inclusive, ficou inconveniente, ficou desagradável. Porque uma coisa é uma tirada de humor, uma brincadeira, um elogio, né? Às vezes um pouco errado, um pouco exagerado, mas daí tu diz, não, é o vovô, é o tio e tal. Agora, o Silvio Santos, ele de alguma maneira, ele expõe algo que costuma acontecer na velhice masculina, é uma autoafirmação, ter que fazer de conta que é um garanhão e que toda mulher que ele olha, ele vê com os olhos de um adolescente? Isso é uma coisa que é muito comum, né? O homem mais velho sente assim que está envelhecendo e tem dificuldade de entender o decaimento físico, a incapacidade,
Mas o desejo de poder vinculado ao